Seja muito bem-vindo ao Café com Ciático de hoje. Eu sou a doutora Eliana Freire, especialista em nervo ciático, e eu te ensino, fisioterapeuta, como ganhar 10 mil em 30 dias, tratando ciático, gerando resultado real para o seu paciente já na primeira sessão. E no episódio de hoje nós falaremos sobre 3 estratégias para você vir a ganhar 10 mil por mês. Então, quando eu falo, dessas 3 estratégias para se ganhar 10 mil reais, eu percebo que vocês me falam o seguinte: ah, Poliana, mas será que é possível ganhar 10 mil reais tratando a ciatalgia? Segunda objeção de vocês: nossa, mas eu acabei de começar na fisioterapia, eu sou iniciante, é para mim? Terceira objeção, que é o que vocês vêm me trazendo ao longo do tempo: nossa, mas quanto tempo eu levo para eu me capacitar e ser de fato um fisioterapeuta que soluciona a ciatalgia? E aqui, Físio, para as 2 primeiras perguntas é sim, é totalmente possível, seja iniciante ou não, é totalmente possível que você aprenda, tá? Sem gastos extras, sem você achar que precisa de investimentos altos, você precisa, comprar equipamentos caros, montar uma estrutura para você poder atender esse paciente com ciatalgia. E é muito mais fácil do que você imagina. E sabe qual é a forma errada que vocês têm feito aí para tentar angariar, mais ganhos e mudar essa faixa etária, essa faixa de renda? É exatamente, Físio, quando você olha para o ramo da fisioterapia que a galera está indo. Esse é um jeito super errado. O que eu estou querendo te dizer aqui? Você está dentro da fisioterapia e, por exemplo, quando veio o Covid, né? A gente não pode falar esse termo, esqueci, mas quando veio, né, toda essa onda, né, em 2019, 2020, eu vi o tanto de físio que migrou para essa área respiratória, para poder realmente acelerar e auxiliar o paciente. Só que o que acontece quando você tem muita demanda, só que você também tem muita oferta? Automaticamente você não consegue ter o seu valor ali justificado, ajustado. É exatamente uma briga de perde-perde. Todo mundo querendo colocar um valor mais barato para poder atender mais pacientes, embora nesse período foi uma procura muito alta, né? Outra forma que tem errado é você acreditar que somente é estúdio de pilates que consegue ganhar grana dentro da fisioterapia. Ah, não, agora a onda é trauma. Vou cuidar ali da galera da ortopedia, cirúrgico. Existem muitas áreas. Só que perceba, Físio, por que a medicina é tão diferenciada? Porque ali a gente trata de especialistas. E o que você precisa em relação à ciatalgia é se especializar. Quando eu falo em ser especialista, é você conhecer essa estratégia que eu vou te falar aqui agora e realmente você praticá-la. Quando se fala de ciatalgia, a primeira estratégia que vai realmente, Físio, fazer com que você alcance os ganhos de 10 mil por mês e gere resultado real nesse seu paciente desde a primeira sessão, é quando você entende quem são essas pessoas que você vai tratar. Então, a primeira estratégia é você entender o público abrangente que precisa de um especialista, que é você, exatamente, que vai ser a solução da ciatalgia dele. O IBGE traz de uma forma muito ampla para a gente como 60% da população brasileira tem, teve ou terá o nervo ciático inflamado. Então, quando eu falo que 60% da população brasileira é a população que precisa de especialistas que tratam ciatalgia, é diante desse público enorme que vai fazer mais sentido. Mas quem são essas pessoas, Poliana? O primeiro público que eu quero que você entenda e desperte, eu quero que você pegue a sua caneta e papel aí e comece a anotar quem são as
pessoas que você conhece de profissões, não de nome da pessoa, tá? Que exercem profissões que tendem a ficar sentado muito tempo. E aqui eu já vou até te adiantar, tá? É advogado, professora, embora fique um bom tempo em pé, mas também fica muito tempo sentado. Psicóloga, contador, RH, motorista de caminhão, caixa de supermercado. Deixa eu pensar. Já falei secretária? É isso. E assim, ó, isso daí é só o que me veio agora. Pega a sua caneta e papel aí, Físio, e começa a anotar para você, sabe, despertar só para esse primeiro perfil de público, que é um perfil que está totalmente ligado, tem uma tendência enorme e vai te ajudar a ganhar esses 10 mil reais assim que você se tornar especialista, assim que você entender um tanto mais sobre a ciatalgia. Existem o perfil de pessoas que são do trabalho, mas fique atento agora para esse segundo perfil que eu vou te falar. Aí na sua cidade, Físio, tem pessoas que estão com obesidade ou com sobrepeso? Esse público, o IBGE trouxe que até 2019 já tinha passado um pouquinho de 70% da população. Aí eu te falo, reflita depois de 2019 e o quanto essas pessoas que ficaram em casa, elas, sabe, por hábito, por repetição, por nervosismo, por estresse, por ansiedade, muitas vezes descontavam tudo isso no alimento. O quanto esse perfil aumentou de lá para cá. E exatamente quando nós entendemos todo esse segundo público, que agora eu vou te dar mais um público que é imenso, tá? A ciatalgia, ela tem uma probabilidade muito maior em mulheres, tá certo? Mulheres. Só que de algum tempo para cá, principalmente quando eu vou buscar na estatística, eu percebo que os homens têm tido um crescimento acelerado quando se fala de ciatalgia. Por quê? Porque aqui a gente está olhando só se é homem ou mulher, tá? A literatura nos traz e nos fornece os dados que a maioria é mulher, mas nós, estatisticamente, somos a maioria. As mulheres são a maioria quando se fala de quantidade populacional. E quando nós olhamos para esse grupo, a gente entende que a maioria que vai precisar de tratamento é mulheres. Embora eu traga essa curva acentuada de quase 44% dos homens que têm tido essa inflamação, esse nervo ciático inflamado. O quarto perfil dentro desse grupo de população é se está frio ou não, tá? Nós aqui da região sul, sudeste, nós temos um inverno que realmente é um pouco mais rigoroso em relação às outras áreas do Brasil, e isso interfere no ciático. Quando você entende esse público, entende esse fator frio, o que ele significa, você olha para essa região sul e você entende um mar de possibilidades. Quando o frio, esse vento, ele toca o corpo quente, automaticamente vai mexer ali musculatura, fluxo sanguíneo, então incentiva diretamente o sistema circulatório. E toda essa composição entre quente e frio, essa química, ela desacelera, né, um tanto, ela tira esse paciente do comodismo. Então, normalmente, aquele nervo ciático que ele estava começando a inflamar, nessa época, ele tende a mostrar ali que ele está presente, a mostrar para a pessoa onde está a dor. E muitas vezes, durante esse período, é onde a pessoa vai te procurar. Quando a gente entende esses 4 perfis, a gente passa para o quinto, que são as doenças autoimunes. Quando nós entendemos quais são essas doenças autoimunes que estão totalmente ligadas à ciatalgia, é aqui que você começa a despertar. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, Físio. Aí na sua cidade, tem pessoas com diabetes ou diabetes mellitus? Tem aí na sua cidade? Porque esse público, ele é cientificamente comprovado
que tem, teve ou terá ciatalgia. Quando a gente entende esse perfil dessas doenças autoimunes, que se qualifica dentro desses 60% da população brasileira, a gente vem para um público que é mais crescente ainda. São as pessoas que têm ali, que fazem, que praticam a musculação. E tudo isso por quê? Quando se fala de musculação, as pessoas tendem a olhar a ciatalgia e entender a localização dela. Quando se trata exatamente da localização e você entende que por raízes nervosas, aqui entre a quarta vértebra da lombar, tá? E entre a terceira da sacral, aqui exatamente é formada por raízes nervosas do nervo ciático. E o que acontece aqui? Por essas raízes nervosas se formarem exatamente aqui, bem nessa localização, tem um músculo chamado piriforme. Então, essas raízes nervosas, por junção, elas vão passar por trás desse músculo piriforme. E o que a galera da musculação tem a ver com isso, né? Você deve estar se perguntando aí. Ao fazer agachamento ou exercícios para o glúteo, com esse nervo ciático inflamado, é exatamente essa galera que você vai atrair. Por quê? O que acontece? Por exercícios, muitas vezes, muitas repetições ou muitas repetições erradas, ou esse crescimento do glúteo com esse piriforme inflamado é uma coisa que não vai acontecer. Então, a pessoa, primeiro, ela não consegue fazer o exercício todo. Por quê? Porque sente dor. Tem uma limitação ali. Segundo, mesmo que ela consiga, dependendo da fase inflamatória que essa ciatalgia se encontre, é exatamente nessa localização que ela não vai ter a vantagem desse músculo crescer, de ficar delineado. E o terceiro, que é onde essa galera da musculação incide, é não fazer um alongamento adequado. Muitas pessoas, elas entram na academia, fazem todo aquele ciclo e saem da academia sem alongar de forma adequada, sem traçar, né, um bom plano ali de relaxamento, de alongamento, fazer com que essa lubrificação que acontece nas articulações durante o período que o paciente está ali fazendo esse exercício físico, seja lubrificado, todo aquele local mantenha a saúde. Então, esse público da musculação é um público que é cada vez mais frequente vir com ciatalgia, tá? E o sexto e o último público são as pessoas que elas têm uma má postura. Quantas pessoas você conhece que na hora de sentar a pessoa se curva? Muitas vezes, na hora dela andar, ela faz aquele famoso Czinho que a gente manda, né, o paciente fazer durante o alongamento, ou a gente faz essa orientação durante o Pilates. Porque o Czinho, ele é importante para a coluna. Ele é importante quando ele vem de uma orientação para benefício do paciente. Agora, uma pessoa que não tem uma postura ereta, que não fica com aquela coluna reta, não se posiciona certo, senta errado, tá com sobrepeso, tá ali na faixa já da obesidade, é mulher. Quando se fala de todo esse 60% da população, ainda tem um público que é mais agravante ainda, que é a pessoa que está grávida, tá? A mulher grávida, ela tende a ter, por vários motivos, ciatalgia. E tudo isso por quê? Quando o corpo da mulher, ela vai gestar a criança, o que acontece aqui, ó? A matemática, né? Deus é perfeito, fez ali a máquina mais maravilhosa. Então, imagina, aqui no abdômen vai carregar todo aquele peso. O que faz na pelve? Ela tende a abrir. Por quê? Porque, em tese, o corpo é preparado para ter a criança de parto normal, tá? Isso eu tô falando da natureza. Não tô falando de estatística, porque no Brasil a gente sabe que cesárea é muito mais, né? Cada vez mais somada, cada vez mais se tem cesárea. Quando se entende que aqui na pelve, né, é onde vai carregar todo esse peso que vem dessa gestação, você entendeu, né, Físio? Onde é formado, onde nasce.
o ciático. Por você entender tudo isso, perceba, se tem mulher grávida aí na sua cidade, se tem pessoas que trabalham, que eu dei esses exemplos aí, muito tempo sentado, se tem sedentário, se tem obesidade, se tem sobrepeso, independente se aí é frio ou não, se tem pessoas aí que têm diabetes, se tem pessoas aí que têm diabetes mellitus, se tem pessoas aí que fazem musculação e estimulam todos esses músculos, se tem pessoas com má postura, se tem gente grávida, por que a sua agenda está vazia, físico?